aqui de novo no canal Recalculando, trazendo para vocês mais aula de função afim e também hoje dando ênfase em exercícios. Agora a gente vai falar sobre exercícios focados nos gráficos, beleza, gente? Se vocês não sabem do que eu tô falando, eu fiz mais 3 vídeos antes desse relacionado à função afim, então eu vou deixar linkada a playlist aqui em cima pra vocês, tá bom? Gente, antes da gente começar os exercícios, por favor, gente, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo, por favor, me ajuda muito. E se ficou com dúvida na aula ou sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo pra mim. E não esqueçam, gente, compartilhem com as pessoas que precisam assistir esse conteúdo. Exercício 1. Determine k pertencente aos reais, de modo que a função y igual a k menos 1x mais 3 seja crescente. Gente, lembra, quando a função é crescente, conforme os valores de x forem crescendo, os de y crescem também. Qual é a característica de uma função crescente? O nosso coeficiente angular, ou seja, o número que vem junto com o x, ou, em outras palavras, nosso a, precisa ser maior que 0, certo? Então, essa é a nossa regrinha. Nesse nosso exercício, o número que está vindo junto com o x não é k menos 1. Então, a gente vai pegar só esse k menos 1 e fazer ele sendo maior do que 0. Para a gente descobrir quais os valores de k que vão atender a nossa função sendo crescente, tá bom? E aí, o que a gente faz agora? Resolve como se fosse uma equação. Nesse caso, só pra vocês saberem, é uma inequação, tá? Mas futuramente gravarei vídeos sobre inequação, então não precisamos falar dela neste momento. Ó, então voltando, resolvendo como uma equação, certo? O menos 1 tá do lado e ele vai passar pro outro lado como mais 1, ou seja, ele inverte o sinal, como a gente já sabe, tá? E a gente já vai chegar na nossa resposta, que k tem que ser maior do que 1. Para todos os valores maiores que 1, a nossa função será crescente, tá? Então, essa é a nossa resposta. A função será crescente quando os valores de k forem maiores do que 1, ok? Então, exercício 1 é só isso. Agora, vamos para o segundo exercício. Antes de falar para vocês do segundo exercício, prestem atenção nesse gráfico que eu fiz, gente. Este gráfico que eu fiz no GeoGebra, tá? Bruna, nunca ouvi falar nessa plataforma, ou Bruna, tenho dificuldades com essa plataforma. Vou deixar linkado aqui em cima a playlist que eu fiz sobre GeoGebra. Determine a lei de formação da função, cujo gráfico é esse daqui, que tá à direita. E aí, ele pergunta pra gente, o gráfico dessa função intercepta o gráfico da função afim g de x igual a 2x? Primeiro, vamos falar de lei de formação, depois eu falo como a gente resolve quando a gente fala de estar interceptando ou não uma função na outra. Então, vamos para o primeiro passo da questão. Ó, ele pede primeiro lei de formação da função, então é o que a gente vai responder primeiro. Lembrando, lei de formação da função é quando a função afim tem aquela carinha. F de x ou y é igual a x mais b. Prestando atenção aqui ao lado, a gente tem esse gráfico que nos ajuda a resolver a questão. Como? Tá vendo que a gente tem 2 pontos nele? A gente tem o ponto A, que é o menos 2 e 0, e a gente tem o ponto B, que é o 0 e o 3. Com esses pontos, a gente vai substituir e a gente vai descobrir a lei de formação da função que ele está pedindo com esse gráfico. O nosso primeiro ponto, que é o A, é menos 2 e 0, ou seja, quando x é menos 2, o nosso y é 0. E o nosso segundo ponto, quando x é 0, o y é 3. Só copiei aqui, agora eu vou substituir x e y nessas funçõezinhas padrão. Aqui eu só vou substituir aonde for x, eu vou substituir por menos 2, e aonde for y, vou substituir por 0. E no de baixo, aonde for x, eu vou substituir por 0, e aonde y, eu vou substituir por 3. Então, foi exatamente o que eu fiz. Aí, vamos prosseguir. Ó, na de cima, eu só vou colocar o menos 2 na frente do a. Então, e essa função é igual a 0, ok? Agora, nessa de baixo, eu já vou conseguir descobrir o b. Por quê? Como x é 0, o nosso a vai ser multiplicado por 0. Ou seja, a parte com o a vai sumir, tá? Então, que a gente vai já chegar na conclusão que o nosso b é 3. Sabendo que o nosso b é 3, gente, a gente já substitui esse b na funçãozinha de cima. E aí, a gente consegue achar o nosso a. Mantive a função igualzinha, ó, então 0 é igual a menos 2a. Só que no caso de mais b, eu coloquei mais 3 que eu já descobri, tá? Então, eu continuo resolvendo uma equação comum. Então, eu vou passar esse 3 que tá positivo de um lado, eu vou passar do outro que ele vai ficar negativo, tá? Então, vai ficar menos 3 igual a menos 2a. E agora também, o que eu vou fazer? Esse menos 2 não tá multiplicando a, então eu vou passar dividindo 3 pra a gente conseguir descobrir qual que é o nosso a. Então, ó, ficou nessa carinha aqui. Menos 3 dividido por menos 2. Lembrem-se, gente, menos com menos numa divisão vai acabar virando o quê? Mais. Então, o nosso a vai ser 3 sobre 2 ou 3 meios, tá bom? Então, a gente já descobriu. Nosso a é 3 sobre 2 e nosso b é 3. Agora, o que eu preciso fazer, gente? Exatamente, substituir na lei de formação. Então, vamos lá. Ó,
Lei de formação tá aí, f de x é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b, mesma coisa, que a gente já conversou sobre isso. E aí, o que eu vou fazer agora? Onde for A, substituirei por 3 sobre 2, e aonde for B, vou colocar 3. Tá aí a nossa funçãozinha, f de x é igual a 3 sobre 2x mais 3. Então, essa é a nossa lei de formação da função. Então, a primeira pergunta, nós já respondemos, certo? Agora, gente, ele não me perguntou só isso, então a gente precisa resolver a próxima pergunta, certo? Eu reservei um slide só para isso, então vamos responder essa outra parte da questão no próximo slide. O que ele perguntou agora pra gente? O gráfico dessa função intercepta o gráfico da função afim g de x igual a 2x? Gente, intercepta é outra palavra para. Essas duas retas, elas se tocam? Elas em algum momento terão algum ponto em comum? Então, em outras palavras, elas serão iguais em algum momento? Se ele está perguntando se elas serão iguais, o que eu faço, gente? Quando a gente fala, e será que intercepta? O que eu preciso fazer? Eu preciso igualar as duas funções, que aí eu vou fazer o quê, gente? Quando eu igualo as duas funções, eu vou descobrir um valor de x, que aí seria o ponto que elas vão ser iguais, e aí depois eu substituo em qualquer uma das funções e descubro o valor de y, para descobrir qual é o ponto específico que elas são iguaizinhas, tá? Então, em outras palavras, vou igualar a função, descobrir x, depois substituir em qualquer uma delas para descobrir y, e aí, por fim, chegou o meu ponto que elas interceptam. Isso se elas se interceptam. Se isso não acontecer com elas, o que nós teremos aqui? A gente não conseguirá descobrir x. Vamos igualar e descobrir se a gente acha esse ponto ou não. Então, vamos lá. Olha a nossa primeira funçãozinha aqui, que a gente descobriu no exercício passado, tá? Que é 3 sobre 2x mais 3, igual a 2x que ele deu no enunciado, certo? Então, aqui, gente, equação normal. O 2x e o 3 eu vou trocar de lado, tá? O que vai acontecer? O 3 não é positivo? Vai virar negativo. E o 2x também é positivo? Vai virar negativo, tá? Então, olha aí. Vai ficar 3 sobre 2x menos 2x igual a menos 3. Ok, aí o que a gente vai fazer? Desenvolver os números que tem x. Lembra, gente? Vamos fazer o MMC. Se a gente não tem nada embaixo do 2, então é 1. Então, o MMC entre 2 e 1, no caso, será o próprio 2, certo? Então, a gente terá o MMC de 2 e aí a gente continua fazendo a conta. Então, 2 dividido por 2 dá 1 vezes 3x, próprio 3x que tá aqui em cima. E aí, no menos 2x, a gente mantém. E agora, vamos fazer com o menos 2x. O menos a gente mantém. E aí, a gente faz 2 dividido por 1, dá o próprio 2, vezes 2x, vai dar 4x. Então, em cima vai ficar 3x menos 4x é igual a menos x. Como a gente tem esse 2 dividindo o menos x, a gente vai passar para o outro lado multiplicando esse menos 3, tá? Aí, vai ficar menos x igual a menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2 vai ficar menos 6 de um lado e menos x do outro. A gente multiplicando a função por menos 1 dos dois lados, vai dar que o nosso x é 6. A gente conseguiu chegar num x, ou seja, estamos chegando perto de que tem sim um ponto que as funções se interceptam. Então, vamos continuar. Agora, a gente precisa fazer o quê? Descobrimos o x, agora vamos substituir em qualquer uma das funçõezinhas para descobrir o nosso y, ok? Eu vou substituir no g de x igual a 2x porque eu acho mais fácil, tá? Então, aonde for x, eu já vou colocar direto o número 6. Então, y é igual a 2x, agora eu substituo o x por 6 e chego no nosso y. Então, 2 vezes 6 vai dar que o nosso y é 12. Veja, acabei de descobrir o nosso ponto. O nosso ponto, que eu vou chamar de P, é 6 e 12. Exercício 2 feito em duas partes. Bom, gente, então vamos para o nosso terceiro exercício. Agora, apresentamos a seguir o gráfico do volume do álcool em função da sua massa, a uma temperatura fixa de 0 graus Celsius. Ok, então aqui à direita está o nosso gráfico. A lei de formação da função apresentada no gráfico. Ok, gente, então é a mesma coisa que a gente fez no outro exercício. Então, a gente tem dois pontos no gráfico, que é esse ponto A e esse ponto B, certo? Que estão justamente aqui. Então, o ponto A é x0 e y0, e o ponto B é x valendo 40 e y valendo 50. Então, o que a gente vai fazer, gente? Substituir na nossa lei de formação da função, que está muito bem aqui, que é o que a gente fez no exercício passado. Nesse caso, aonde for m, eu vou substituir por x, e aonde for v, vou substituir pelo y. Então, vamos lá. Substituído bonitinho, tanto no primeiro quanto no segundo. Aqui, gente, prestem atenção. O A vai zerar de novo, certo? Então, aqui, a gente já vai descobrir o nosso B. B, no caso, é igual a 0. E de novo, gente, descobrimos o B, não descobrimos? Então, a gente vai substituir na equaçãozinha de baixo pra gente descobrir o nosso A. Então, vamos lá. Ó, já substituí o B, como o B é 0, já tirei ele da equação. Agora, o que eu vou fazer, gente? A gente tem 0 dos dois lados da equação, certo?
Então, eu vou cortar esses zerinhos para facilitar a minha vida. Aí, agora, o que aconteceu? Ficou o número 5 igual a 4A. Esse 4 está multiplicando A, eu vou passar ele dividindo o 5, tá? O que vai acontecer? A gente vai descobrir o nosso A. Nosso A é 5 sobre 4. Beleza? Gente, descobriu A e descobriu B. O que eu vou fazer? Substituir a nossa lei de formação para a gente descobrir o que ele está pedindo. Então, vamos lá. Ó, nossa funçãozinha ficou assim. Onde tinha A, eu substituí por 5 sobre 4. E onde tinha B, coloquei 0, ou seja, sumiu. Então, nossa funçãozinha é exatamente essa. V de M é igual a 5M sobre 4. Mesma coisa se fosse f de x é igual a 5x sobre 4. Mesma coisa, gente. Como o nosso gráfico é em função do volume da massa, coloquei com as incógnitas corretas. Então, gente, nosso A está respondido, agora vamos responder o P. Qual é a massa em gramas de 30 centímetros cúbicos de álcool? Então, em outras palavras, gente, o que ele está perguntando? A gente vai ter que usar a formulinha que a gente descobriu na alternativa A, só que onde a gente vai ver, a gente vai substituir por 30 centímetros cúbicos. E o que a gente vai acabar descobrindo? Qual é o nosso M nessa situaçãozinha. Então, substituindo na formulinha. Ó, 30 é igual a 5M sobre 4. Esse 4 que está dividindo 5M passará multiplicando o nosso 30, certo? Então, 30 vezes 4 ficará 120 igual a 5M. E aí, esse 5 que está multiplicando M passará dividindo 120. Então, vai ficar 120 dividido por 5 igual a M, que dá o nosso 24 gramas. Ou seja, respondendo o nosso B. Qual é a massa em gramas de 30 centímetros cúbicos de álcool? 24 gramas, tá? Então é isso, gente. Primeiro exercício, lei de formação, a gente descobriu. Depois, o segundo foi mais aplicação de fórmula, tá? Beleza, gente, vamos para o nosso último exercício, que é o exercício 4, pra gente finalizar essa aula, ok? Exercício 4, gente. Dada a função f de x é igual a menos 2x mais 3, definida em A igual intervalo de menos 2 até 4, então, fechado em menos 2 e aberto em 4, determine sua imagem. A seguir, construa seu gráfico. Então, gente, aqui nesse caso, o que a gente tem, tá? Vou dividir em dois momentos essa resolução. Então, primeiro eu vou determinar a nossa imagem, depois a gente vai construir o gráfico em outro momento. Então, imagem, gente, lembra daquilo que eu falei no exercício passado? Se você não lembra, não esquece, vai ver. O que a gente entende por imagem? Todos os valores de y que a gente consegue nessa nossa funçãozinha, certo? E ele deu o intervalo de respostas para o nosso x. O que vocês têm que interpretar nesse intervalo, gente? Quando a gente tem esse símbolo fechado, significa que o menos 2 sim está incluso na nossa resposta. Agora, quando está aberto, que é o caso do 4, significa que o 4 não está dentro do nosso intervalo. É o intervalo entre menos 2 e 4, certo? Só que incluindo menos 2 e excluindo o nosso 4. O que vai acontecer aqui, gente? A gente vai substituir na formulinha esses dois valores de x, menos 2 e 4, para a gente descobrir o intervalo. E aí depois eu conto para vocês o que a gente vai fazer. Então, de novo, ó, copiei a nossa funçãozinha, o nosso intervalo e eu quero a nossa imagem. Então, vamos lá. Substituindo os dois valores de x, com menos 2 e 4. Então, x valendo menos 2, qual é o nosso y, tá? Então, y é igual a menos 2 vezes menos 2 mais 3. Então, menos com menos vai dar mais, então vai dar 4. Então, y é igual a 4 mais 3, que é o nosso 7. Então, quando x vale 2, nosso y é 7. E aí, por fim, a gente vai fazer quando vale 4. Então, y é igual a menos 2 vezes 4 mais 3. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8 mais 3. E aí a gente faz menos 8 mais 3 igual a menos 5. Então, esse é o nosso intervalo também dos valores de y, que é justamente a nossa imagem. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou traduzir exatamente o que a gente encontrou aqui nesses valores para o mundo matemático, tá? Que vai ficar desse jeito aqui. Sem ficar com medo, eu vou explicar etapinha por etapinha. Ó, então a imagem de f, por que imagem de f? F não é a nossa função nos chama f, então por isso que a gente colocou esse f entre parênteses. A imagem de f é igual. Aí a gente abre essa chave, que é a representação matemática, tá? Que a gente vai explicar quais os nossos valores de y. Então, a gente abre essa chave, aí fica como? Y pertence aos reais, que é assim que a gente representa. Tal que, esse traço representa tal que, ou seja, os valores de y pertencem aos reais quando eles têm essas condições que a gente vai explicar para ele agora. Maior do que menos 5 e menor ou igual a 7. Falando rapidinho o que a gente escreveu aqui. A imagem da função f é igual a
y pertence aos reais, tal que y tem que ser maior que menos 5 e menor ou igual a 7. Então, nesse intervalo, o que a gente tiver de valor de y aceita a nossa função. Ok? Então, gente, em outras palavras, vamos lá agora o quê? Construir o nosso gráfico, certo? Lembra, gente, que eu falei na primeira aula? Quando a gente tem 2 pontinhos no gráfico, já é suficiente para a gente montá-lo, certo? Então, é justamente o que eu vou fazer. Olha os nossos 2 pontos aí. X menos 2 e y 7. E x valendo 4 e y valendo menos 5, que foi o que a gente descobriu na primeira parte do exercício. E aí, olha o nosso gráfico aqui maravilhoso aparecendo. O primeiro ponto, que é o A, é o que representa menos 2 e 7, que ele tá aqui para nós, certo? Bolinha fechada, por quê? Porque inclui todos os valores desse intervalo. E aí, aqui, olha o B. A gente tem a bolinha aberta, por quê? São todos os valores menos nesse ponto, menos os valores desse ponto. Então, gente, o gráfico fica desse jeitinho. Obrigadão quem ficou até aqui, um beijão, até a próxima e tchau, tchau!